deu conta. Glória a Deus. Bom dia. Nós estamos aqui nesse último domingo do mês de outubro. Vamos fazer a última escola dominical infantil. E esse mês nós dedicamos às crianças. E nós estamos aqui para abençoar a sua vida. Você que é criança, você que é adulto, a palavra de Deus diz que nós temos que fazer como criança. Senão a gente não herda o reino dos céus. Senhor, diante da tua presença, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar na tua casa, Senhor. Abençoa todas as crianças, Senhor, da face dessa terra. Todas as crianças, ó Pai. Eu profetizo a tua bênção, a tua graça, a tua unção. As crianças que estão internadas, as crianças que precisam, Senhor, da tua misericórdia, do teu favor. Eu te clamo, Senhor. Tem misericórdia. Repreende todo espírito de rebeldia. Repreende todo espírito de malcriação. Repreenda todo espírito de enfermidade. Senhor, as crianças hoje, Pai, está difícil de educar por causa, Senhor, dessa geração, Pai, doentia. Mas eu quero profetizar a vida de Deus. Eu quero profetizar a tua presença, a tua graça, a tua unção. Abençoa as nossas crianças. Eu repreendo todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de 1 Samuel. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel, capítulo 17. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 23. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel 17. Glória a Deus. 1 Samuel 17. Aleluia. Versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando vinha um leão ou um urso e tomava a ovelha do seu rebanho. Eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão da barba e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo leão como o urso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então vocês estão vendo aqui que Davi era pastor de ovelhas. O que é um pastor de ovelhas? É aquele que cuida das ovelhas, é aquele que está preocupado com as ovelhas. E ele tocava a harpa para acalmar as ovelhas, porque a música, ela acalma os animais, ela é bênção. Além da gente adorar o Senhor, ela serve também de bênção para os animaizinhos. E ele ficava ali, ó, tomando conta das ovelhas aqui, ó, de Davi, e assim é o pastor. E Davi está representando Jesus. Jesus é o nosso bom pastor. Jesus foi aquele, o único, que morreu numa cruz por você e por mim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E Davi está representando Jesus, que o bom pastor cuida das ovelhas, com amor, com carinho, com paciência, porque cuidar de ovelha, ó, não é brincadeira não, porque ovelha é rebelde. Ovelha se perde, ovelha entra lá no meio do mato, no meio do carrapicho, vai comer comida que não é para comer, aí passa mal, ovelha vai para a ponta da montanha, ovelha dá muito trabalho, tá? Mas Davi é o bom pastor e ele cuida das ovelhas com todo amor, com todo carinho. E aí, quando aparecia, como a própria palavra de Deus fala, um urso para comer as ovelhas, rapidinho Davi ia lá e botava para correr o urso. Não, aqui não. Vai mexer nas minhas ovelhas não. Show, se manda. O que significa isso daqui? São as adversidades, as lutas que a gente passa, as provações. O nosso bom pastor, que é Jesus, põe para correr. Pode ser urso grandão, pode ser urso pequenininho, mas ó, põe para correr. Porque Deus deu a valentia a Davi. É,
Quando eu era pequena, meu pai me levou no zoológico, 2, 3 metros de altura, enorme, um urso. Um abraço de um urso mata você, quebra teus ossos todinho. Imagina um menino de 15 anos botando o urso para correr. Por quê? Porque o Espírito do Senhor era na vida de Davi. E ele próprio falando para o rei, né? Para o rei Saul, que ele era forte, que ele era valente, que ele cuidava das ovelhas, e quando o urso vinha, ó, ele botava para correr, ó, show, show, show. E vocês pensam que é só o urso? Não. Davi também colocava um leão. Vocês já viram um leão? Um leão, ele é considerado o rei da selva. O bicho é muito forte. Só o rugido dele já põe medo na gente. Mas mesmo assim, Davi era um homem, um menino cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, ó, e botava o leão para correr também. E por que Deus permitiu isso? Porque lá na frente Davi seria usado por Deus para enfrentar um gigante. Quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós enfrentamos gigante. Olha o tamanho desse gigante. O nome desse gigante é Golias. Golias, ele tinha aproximadamente 3 metros de altura. Muito grande, né? E ele chegava lá afrontando o exército, sabe? Ele chegou e falou assim: não tem homem aí não? Ó, não tem homem aí nesse exército não? Não tem homem em Israel não para me enfrentar? Ele fez isso por 40 dias. Você já pensou todo dia? Uma pessoa na porta da tua casa, vem cá, que eu quero te enfrentar, vem cá que eu vou te matar. Já pensou? E esse gigante abusado, ele fazia isso. 40 dias, diz a palavra do Senhor. E todo dia ele ia lá e afrontava. E sabe o que o Senhor quer falar com você nessa manhã? Que você pode enfrentar os seus medos, porque Deus é com você. Deus está com você em todos os momentos. Você não precisa ter medo de nada, nem de gigante, nem de escuro, nem de coisa alguma, porque ó, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Mas Golias ficou, ia direto. Não tem homem nesse exército que possa me enfrentar. Vocês são tudo fracote, vocês não aguentam nada. E ele ficava, e o pessoal desesperado, os soldados desesperados. E todo dia ele fazia a mesma coisa, todo dia. Até que um dia, Davi foi mandado pelo seu pai para ir lá no arraial dos filisteus para levar comida para os seus irmãos. E quando Davi chegou, ele deu de cara com um tal do gigante abusado, querendo afrontar. Querendo não, afrontando, desafiando. Aí Davi olhou para aquele gigante e disse: gente, não é possível.
Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Aleluia! Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Aleluia! E aí o filisteu, Golias, riu de Davi, começou a debochar. Quantas das vezes que alguém ri de você, debocha de você, né? Você não é de nada, né? Assim, você não é de nada. Aí você vai falar assim: Deus é comigo. Eu não sou de nada não, mas Deus é tudo. E aí Davi foi, colocou as pedrinhas no alforje e girou, 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 girou. Eita glória! Sabe o que aconteceu? A pedra bateu na testa do gigante Golias. Aleluia! E ó,
participou dessa escola bíblica dominical infantil. Em nome de Jesus, ó Pai, derrama da tua graça, derrama da tua bênção, que vidas sejam alcançadas, ó Pai, pela tua misericórdia, pelo teu favor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te entrego cada criança, eu te entrego cada lar, eu te entrego, Senhor, em nome de Jesus, as nossas vidas, e que possamos, ó Pai, confiar a nossa vida a Ti, Senhor, porque o Senhor é o nosso bom pastor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe cada um de vocês. Me ajude a compartilhar essa live e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estamos terminando essa escola bíblica dominical infantil. Que Deus te abençoe. Amém? Aleluia.